Aproveitando, porque o que foi me pedido é falar um pouco da conjuntura de América Latina, internacional e brasileira. E eu queria, aproveitando a fala da Márcia, que começou com essa discussão em torno da personalidade autoritária, o ascenso de um certo fascismo na sociedade brasileira, eu queria fazer uma ponte, né, entre os dois temas, colocando o seguinte: eu acho que, em alguma medida, essas tendências, né, que foram retratadas aí na fala da Márcia tão bem, né, da personalidade autoritária, da tentação do fascismo, estão presentes na sociedade, nas nossas sociedades ocidentais, de maneira mais ou menos permanente. No entanto, elas se desenvolvem, se ampliam, se massificam em determinados momentos. Elas cobram atualidade e as pessoas se engajam em determinados momentos. E esses momentos, pelo menos é a análise que eu proporia para vocês, é na história do século XX, sobretudo quando o fascismo surge como um fenômeno importante em Europa e em outras regiões do mundo, esses momentos são caracterizados por um fenômeno que nós registramos aqui no Brasil e na região da América Latina neste começo do século XXI. E que fenômeno é esse que favorece que essas taras, que essa forma de se desenvolver a personalidade ganhe vigência e se tente se generalizar? São momentos, análise que eu proporia para vocês, onde as sociedades tendem a uma transformação profunda que gera essa tendência à transformação, gera medo, gera desconfiança e gera isso que foi retratado tão bem pela Márcia na palestra dela. Se nós pegamos o exemplo até que ela usou do Hitler, da Alemanha nazista, o surgimento do Hitler entre os anos 20 e a chegada ao poder nos anos 30, que fez com que ele não fosse apenas um artista medíocre e um fracassado na vida, que fez dessa personalidade que poderíamos denominar doentia, né, que ganhasse vigência. Todo o ódio que ele destilava nos escritos dele. É uma coisa muito curiosa, o livro dele, Minha Luta, eu vejo que recorrentemente aparece nas livrarias, nas bancas de jornais, de repente você encontra, às vezes até em livrarias de aeroporto e tal. Mas que fez de que todo aquele ressentimento cobrasse um caráter massivo? E se vocês olham para a Alemanha dos anos 20, que é conhecida como a República de Weimar, ou Weimar, né, que é a cidade onde foi escrita a Constituição, depois da queda da monarquia, né, do Kaiser, e o processo de democratização, vocês vão ver que, na verdade, o que aconteceu na Alemanha nesse período foi uma transformação democrática e social muito profunda, que quase fez com que esse país transitasse para o socialismo. Eu recomendei, por um acaso, eu ontem comprei esse livro, chama A Revolução Alemã, 1918 a 1923, editado pela Unesp,
a editora da Universidade do Estado de São Paulo, e a autora Isabel Loureiro. Vocês vão encontrar aí nesse livro, digamos que é um livro de divulgação, uma coleção, digamos, sobre as revoluções do século XX, que a professora Emília Viotti da Costa organizou, né? E aí vocês vão encontrar em detalhe a revolução socialista que pôde chegar a ser e não foi. É uma história bastante complicada, digamos, do que aconteceu na Alemanha entre 1918, quando a Alemanha perde a guerra, até 1923, que é a última tentativa de um processo revolucionário na Alemanha. Mas, mesmo com o fracasso de uma sequência revolucionária que tem nesses 5 anos, no entanto, há uma mudança muito profunda na sociedade alemã. E é nessa reação a essa mudança e ao perigo que essa mudança significava para setores inteiros das antigas classes dominantes da Alemanha, né, que vai fermentar o fascismo, o nazismo, né, as ideias de Hitler. E aí é o que explica, a meu modo de ver, de por que essas ideias tiveram essa efervescência nesse momento, né, nas sociedades europeias, né, e para além da Europa, né. É o medo à mudança que estava em curso. O medo que tem nas classes sociais dominantes a perderem essa posição que tem na sociedade. O medo a perder privilégios reais ou imaginários, né? O medo a que a sociedade, no caso da Alemanha, né, realize a igualdade social, né? Sociedades profundamente estratificadas, né, como era a sociedade alemã do século XIX, de repente a classe operária e os despossuídos, que são o grande número, né? Eu na universidade tinha um professor de direita, mas que é muito ameno, chama-se Oliveiro S. Ferreira, que ele gostava de falar do grande número, e o problema é que é o grande número, né? E nos processos de democratização, o grande número é o povão, que se exerce o direito democrático, ou da rebelião, da revolução, ou do voto, com consciência, pode transformar a sociedade, né? E seja pelo ato revolucionário que teve na Alemanha, ou pelo ato eleitoral, que é o que nós tendemos a ver nesse começo do século XXI, em vários países da América Latina. O povão quis e quer, é o que vou defender, continua querendo fazer transformações. E é frente a esse medo à transformação, esse medo a que as posições de classe mudem na sociedade, né, que isso não seja apenas uma exceção, não seja algo curioso. O sujeito, um jogador de futebol negro, e por isso vira milionário. Tá bom, tá aí. É um músico de jazz. Tá bom, é isso. Mas que os negros da sociedade deixem a condição de humilhados, de pobres, de excluídos, isso não está bom, né? Que os filhos de pedreiros pudessem aspirar a algo mais do que um seguinte passo, que dê um passo muito alto e mudem, mas não um filho de pedreiro ou 2, mas que como classe social, como setor social, isso é, na minha opinião, o que abre espaços para que a personalidade autoritária, né, se desenvolva e tenda a se massificar. Então, o que eu vou defender aqui como
teses, né, para nosso debate, é que, na verdade, nós estamos numa situação parecida a que nós, aqui no Brasil e em outros países, em outros momentos, se viveu em 1964. Né? A mesma intolerância, o mesmo recurso a dizer que era Deus que mandava fazer, também foi em 64. Foi a marcha da família, da tradição, não, a família, a propriedade e Deus, né? Exato, algo assim. Então, também nessa época, o perigo era que o grande número, né, que vinha crescendo, que vinha tomando posições na sociedade brasileira, pudesse ir além do que os setores dominantes estavam dispostos a aceitar. Em 1964, isso se fez com um golpe militar. E o peculiar de 2016 é que isso está se fazendo com uma espécie de abastardamento, não sei exatamente a palavra a usar, é pegar as instituições que existem e usá-las para dar um golpe de Estado. Né? Qual que é a lógica do golpe de Estado? É que o programa político, econômico, social, que não ganharia uma eleição com os eleitores, exercendo seu direito de voto, que esse programa possa ser aplicado sem necessidade de que o povo decida como se quer ou não quer esse programa. Em 1964 foi isso, em 2016 estamos vendo que é isso. É um programa que não aguentaria um debate público, está sendo aplicado diretamente com nomeação de ministros e cargos públicos, sem nenhum debate, porque tem que ser assim. Então, junto com isso, e para justificar isso, e no contexto desse esforço que as classes dominantes fazem, de conter a mudança, né? E aí uma nota de rodapé, quando nós muitas vezes o que queríamos era mais mudança, nossa queixa era contra o que o André Singer chama do governo Lula o reformismo fraco, né? Uma espécie de só avançar por onde se podia conciliar, né? Mas não naquilo que fosse de maior ruptura. Bom, seja o reformismo fraco ou uma grande mudança, nós vemos que o medo é o mesmo, né? E a reação é a mesma. Então, o que eu quero propor para nosso debate é que nós estamos exatamente nesse momento, nesta conjuntura de 2016, e para dar a dimensão dessa conjuntura, eu quero recuar um pouco na história para explicar, digamos, a tese que eu quero defender. Né? Se nós, porque eu acho que às vezes quando a gente está dentro da conjuntura do cotidiano, a gente não enxerga exatamente como as coisas estão acontecendo. Nós temos que olhar um pouco mais, um período mais longo, para fazer uma valoração correta, ou mais correta, digamos, da conjuntura. Se nós olharmos para a América Latina e para o Brasil, nós vamos ver que nos anos 70 em alguns países, 80 em outros, e 90, sem dúvida, praticamente todos, ou quase todos, passaram por uma transformação bastante profunda. Até então, até os anos 80, vigorava, e para quem estudou economia, como eu me formei, entrei na universidade, na faculdade de economia nos anos 70, naquele período tinha questões que eram senso comum. Por exemplo,
que o Estado tinha que intervir na economia, que tínhamos que ter empresas estatais. Era senso comum, isso se ensinava. Eu estudava no Paraguai, naquela época, nos anos 70, numa faculdade dominada pela direita da ditadura militar de Stroessner, não era qualquer direita. E era senso comum ter empresas estatais, era senso comum ter protecionismo comercial. Se nós queríamos desenvolver uma indústria no Brasil, no Paraguai, protecionismo, protege o mercado para que a indústria se desenvolva. Em 1992, eu lembro ainda, eu cheguei no Brasil em 83, exilado, fugindo do Paraguai, da ditadura, que teve uma repressão nesse momento. Mas eu lembro em 1992 de ter lido um texto do Celso Furtado numa revista profissional, dessas revistas de dentista, odontólogo, tinha uma parte. E o Celso Furtado, num artigo curto, dizia que até os anos 80, no Brasil, o Estado brasileiro, seja governado pelo nacionalismo, seja governado pela ditadura militar, quer dizer, pelo Getúlio, João Goulart, Jânio Quadros, que era um cara de direita, ou a ditadura militar, o Estado brasileiro tinha dito para a burguesia brasileira: você quer consumir luxo, vai ser luxo produzido no Brasil. Você quer um carrão, vai ser um carrão brasileiro. Aquela coisa horrorosa que tinha de Galaxy e não sei o que, umas banheiras gigantescas e tal. Você quer mostrar que tem grana, vai ser com um carro produzido aqui, fabricado no Brasil. E o Celso Furtado dizia: isso ocorria porque as classes dominantes no Brasil, a burguesia brasileira, a oligarquia brasileira, desde os anos 30 e 40, com os governos de Getúlio, né, tinha assumido a ideia que queria construir uma nação. Então a construção nacional podia ir um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, com democracia, com ditadura, mas estava fora de debate de que as classes dominantes, até esse momento, queriam construir uma nação. E uma nação é uma integração do mercado, das pessoas, com classes sociais, obviamente, porque eram oligarcas, né? Os pobres lá embaixo, etc., mas uma nação. Né? O que acontece, dependendo do país, entre os anos 70, a América Latina foi pioneira nisso. A ditadura militar do Pinochet, em 1973, foi o primeiro governo no mundo a aplicar o que depois ficaria conhecido como neoliberalismo. A ditadura militar argentina de 1976 foi o segundo. Depois o neoliberalismo ficou famoso por conta de Reagan e Margaret Thatcher, nos Estados Unidos e Inglaterra. Mas o pioneirismo foi nosso, não foi deles. Eles, ao implantar o neoliberalismo nas principais potências, obviamente mudaram o padrão do capitalismo mundial. Tá? E por que começaram com ditaduras? É curioso isso, porque os pensadores neoliberais diziam, o Hayek, que acho que era austríaco, e Milton Friedman, eles desconfiavam muito da democracia. Eles achavam que o povo era incapaz de entender o que devia ser feito. Então foi uma maravilha para eles que ditaduras militares assumissem o programa econômico deles. Em 1980, Pinochet mandou escrever uma constituição para mudar a Constituição chilena, uma Constituição ditatorial, e o nome da Constituição era o que os ditadores nossos gostam de paradoxo, chama Constituição da Liberdade. E era a Constituição da ditadura. Mas por que chamava Constituição da Liberdade? Porque tem um livro do Hayek que leva esse título. Era uma homenagem ao Hayek. Né? E os que implantaram o programa eram ex-alunos do Hayek e do Milton Friedman na famosa escola de Chicago dos Estados Unidos. Né? Mas o que vai introduzir o neoliberalismo? O neoliberalismo vai mudar
o que chamam de paradigma. Eu lembro, deve ter sido o ano de 95, aqui em Curitiba. Na época eu trabalhava na Central Única dos Trabalhadores, na área de reestruturação de empresas, que estava tendo a rodo, né, pelo impacto neoliberal. E lembro de um relato de um seminário que teve aqui em Curitiba, e um diretor da Federação de Indústrias do Estado do Paraná, que eu guardo uma leve lembrança de que era, como se chama, descendente de japoneses. E foi muito curioso porque naquela época, 1995, 4, estava acontecendo um desemprego. Era um desemprego de novo tipo, porque nos anos 80, no Brasil, nós tivemos desemprego, mas o desemprego era uma sanfona. Em 82, o Brasil teve uma crise. 83, teve a greve geral de julho de 83, foi a primeira greve geral da fase aí da democratização. Mas na sequência, 84, 85, quando a economia voltou a crescer, aí o emprego voltou. Quando vem o governo Collor, com o neoliberalismo, e com os métodos, naquela época chamavam métodos japoneses de gestão das empresas, de qualidade total e tal, downsizing, né, recorte de número de empregados. Eu lembro de um debate que fizemos no sindicalismo, assim, veio o desemprego em 91, 92, e um companheiro que acabou de falecer de um sindicato lá de São Paulo, disse assim: calma pessoal, nós conhecemos isso. Vem o desemprego, depois volta o emprego. Nos anos 90, veio o desemprego e o emprego não voltou a aparecer. Por quê? Porque as mudanças que o neoliberalismo e a globalização do capitalismo que veio junto, mudaram de tal maneira a configuração das empresas, é que o PIB voltou a crescer e o emprego não crescia junto. Ou então crescia o emprego informal, o emprego precário, a terceirização, que eram todos empregos que fugiam da organização sindical e da negociação coletiva. Que, aliás, era para isso que se terceirizava, se informalizava e tudo mais. Bom, mas o interessante dessa palestra do diretor da FIEP em 1994 é que, claro, a questão do desemprego estava em alta e era uma plateia de sindicalistas e sei lá o que mais. E o cara diz o seguinte: minha gente, não fiquem preocupados com o desemprego. O desemprego é uma oportunidade de vocês se ocuparem em outra coisa. Procurem onde não dá, aí vai dar em outra coisa. Se atualizem, não sei o quê. Por quê? Porque aí havia uma mudança de paradigma fundamental, que vinha junto com a ideia da empregabilidade. Veja só que a ideia de empregabilidade tem a ver com o seguinte: se eu quero estar empregado, eu tenho que cuidar da minha formação e da minha atualização, inclusive com meu dinheiro, né, e minhas horas. E se eu perco o emprego, é porque eu não sou mais necessário, porque eu não fiz esforço para me manter empregável. Se na fase anterior, gerar emprego, integrar as pessoas à sociedade, que as pessoas tenham saúde, acesso à saúde, que tenham acesso à seguridade social, era um dever da sociedade através do Estado, agora isso era um dever do indivíduo. E se ele não tinha, é porque ele era vagal, vagabundo, não queria resolver seu problema. Dito isso, você pode dizer: bom, mas como se faz essa mudança? Essa mudança não se faz com um programa de televisão, é uma mudança geral que houve na sociedade. Alertado pelo Celso Furtado naquele texto, e depois um livro que acho que chama Brasil, a Construção Interrompida, né? Onde ele mostra que, na verdade, a
classe governante, dominante, as classes governantes no Brasil desistiram de construir uma nação. Desistiram definitivamente. E quando Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, falou numa entrevista que, bom, o problema é que tem pessoas inempregáveis, né? O que ele estava se referindo é que, bom, se as pessoas não correspondem a algo que o mercado demanda, então dançou. E eu não posso fazer nada. Eu, presidente da República, posso avisar, você está inempregável, sinto muito, né? Vai lá se virar. Mas isso não é comigo. Porque comigo, como governo, está conectar o Brasil, a América Latina, ao mercado mundial. Que é o que vocês vão ouvir que o chanceler interino está dizendo, né? Sua obsessão é conectar ao mercado mundial. Está indo, batendo em quanta porta encontra pelo mundo, a ver se alguém aceita o Brasil para, digamos, Europa, Estados Unidos, como sócio menor no mercado mundial. Então, o que acontece com o neoliberalismo é uma mudança muito radical em relação a 50 anos anteriores. Desde a Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil, desde os anos 30, 40, o mundo ocidental, fundamentalmente, estava ou na Europa, no processo do estado de bem-estar, ou na América Latina, isso que foi conhecido como populismo, nacional desenvolvimentismo, várias, digamos, variantes disso, mas que tinha essas características que eu falei anteriormente. E o neoliberalismo vem a mudar isso. Bom, o que acontece nos anos 90? Para dizê-lo de maneira muito resumida, primeiro, é o momento mais alto onde se liberaliza o movimento do capital financeiro para de ser controlado. Segundo, se globaliza o comércio, então isso pressiona a que uma empresa que está produzindo aqui em Curitiba diz, espera aí, mas se eu posso produzir mais barato em outro país e trazer e vender aqui em Curitiba, vou produzir em outro país, trazer e vender em Curitiba. Então é o fim do protecionismo, tal como nós tínhamos vivido até os anos 80, né? Se flexibiliza, que é a palavra, digamos, amável, para dizer que se retiram direitos trabalhistas, né? Se desregulamenta tudo que diz respeito a direitos sociais, que agora você tem que procurar no mercado, e não mais o Estado ser garantidor, né? E assim por diante. Tem uma série de mutações que vão vir juntos com mutações ideológicas, no campo das ideias, das práticas das pessoas. A empregabilidade foi uma, né? A ideia do empreendedorismo foi outra. Então você não era mais camelô, você era um microempresário. Então tinha que se ver. E tinha milionários que tinham começado assim também. O Silvio Santos, um camelô que virou um multimilionário, né? Você pode ser Silvio Santos. O individualismo, né? O combate ao sindicato. O sindicato só atrapalha, porque você tem que se virar sozinho. Nos anos 90, nas estratégias das empresas, tinha uma coisa chamada caixinha de sugestões nas empresas. Proponho que reorganizemos o setor assim, assado. Cada vez que reorganizava, demitia gente, porque agora com mais produtividade precisava de menos gente, etc. E eu lembro de um sindicato em Rio Grande do Sul que fez campanha, não dê mais sugestões. Chega. Já tinham cortado mais da metade dos funcionários. Parem com as sugestões. Mas então, houve uma mudança na sociedade e na sociabilidade das pessoas. As empresas, curiosamente, passaram a tratar da vida dos funcionários
organizar o casamento, a festa de 15 anos, e não sei o que e tal, todo esse tipo de coisa, né? E eu lembro que houve uma mudança dos próprios sindicatos que se alertavam para isso, falavam, espera aí, mas essa é a vida dos nossos associados. Então começou a haver uma disputa entre os sindicatos e a empresa sobre a sociabilidade das pessoas. O funcionário não era mais funcionário apenas no horário de trabalho, era no dia inteiro. Ainda não tínhamos celular, essas coisas. Quando veio, obviamente, isso facilitou mais ainda. Então, esse foi o volume de mudança que houve entre anos 70 e anos 90 na nossa região e no mundo. E o que acontece no atual século? Acontece um fenômeno, digamos, que não estava previsto e que decorre de duas ou três coisas. Primeiro, o neoliberalismo começa a entrar em crise. Todo mundo apostava de que esse desabrochar das forças do mercado, agora, como os capitalistas iam estar interessados em investir cada vez mais, produzir mais, vender mais, então ia ser uma maravilha. Primeiro, não aconteceu assim. E segundo, o excessivo crescimento da bolha financeira começou a fazer crise sucessivamente. Em 94 já, no México, em 99 aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram, para reeleger Fernando Henrique Cardoso em 98, Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, e o Fundo Monetário Internacional emprestaram para o Brasil algo como 40 ou 60 bilhões de dólares para segurar o real até a reeleição do Fernando Henrique, e assim que obteve a reeleição, soltou a coisa e estourou o real em janeiro de 99. Foi exatamente assim. Bill Clinton com o Fundo Monetário Internacional foram cabos eleitorais de Fernando Henrique em 98. E a reeleição se deu dessa forma. E finalmente a grande crise em 2008, precedida de outras crises em Estados Unidos, na Europa. Em 2008 foi a grande crise do capitalismo do norte, sobretudo, com reflexos em todo o mundo. Mas então, o que acontece na América Latina? Começa a ser crise, a entrar em crise o neoliberalismo na economia, e com a generalização do direito ao voto, entra em crise a quebra de expectativas em relação a que eu vou ter emprego porque vai ter algum empresário que vai querer me contratar ou vai querer comprar o produto da minha microempresa. Ao não se realizar isso, né, a economia entra em crise e as expectativas das pessoas se frustram e elas têm o direito ao voto. Com a resistência que o sindicalismo e setores políticos fizeram ao neoliberalismo nos anos 90, não somente no Brasil, mas em vários países da América Latina, a partir do final dos anos 90, começa e sobretudo nos anos 2000, começa a ganhar governos que propõem mudar essa matriz, esse paradigma do neoliberalismo. Então, por exemplo, sob o governo Lula, o Lula chega a dizer, e isso depois a Comissão Econômica para a América Latina, que é um órgão das Nações Unidas, assume isso como proposição. Diz assim, até agora, na época da ditadura militar brasileira, o Delfim dizia, primeiro o bolo tem que crescer para depois distribuir. O neoliberalismo atualizou isso com a teoria dele, em castelhano fala del derrame. Quer dizer, tem um copo aqui, que é o copo dos ricos, quando encher isso vai derramar, vai cair nos copos da turma que está embaixo. Ao final do período, todo mundo vai ser contemplado, né? O que aconteceu? Aconteceu que o neoliberalismo, através da financiarização da riqueza, fez cada vez copos mais altos e maiores para a turma que está em cima. Não sei se vocês viram um estudo que uma organização inglesa fez recentemente,
que mostra que menos de 100 famílias, acho que 68 famílias no mundo, têm riqueza equivalente a meia humanidade, a 3 bilhões 500 milhões de pessoas. Não está derramando, né? Algum problema tem esse sistema. A capacidade do corpo está cada vez maior. Mas então, em reação a isso, começam a ser eleitos governos que dizem, não, nós vamos fazer diferente. Então, a CEPAL, inspirada pelo governo brasileiro, diz, não, agora é distribuir para crescer. E não é crescer para depois distribuir. E isso que se ensaia, no caso brasileiro e em vários casos da América Latina, né? E é isso, através de políticas sociais que não são propriamente políticas socialistas, né? Porque o que era o socialismo? Se nós quisermos ver uma plataforma de um governo socialista, teríamos que ir no governo que Salvador Allende propôs em 1970. Né? Que eram outras medidas, era nacionalização das minas de cobre, que era a principal riqueza mineral, nacionalização de todos os bancos. Vocês viram algum banco sendo nacionalizado, né? Nos governos aí da esquerda? Na verdade, os bancos acabaram crescendo, né? E lucrando, né? Então não eram propriamente medidas socialistas, mas eram medidas que, ao reverter a lógica que o neoliberalismo tinha colocado, de que agora é salve-se quem puder, cada um zela pela sua empregabilidade, e o governo diz não. Tem 30, 40 milhões que é impossível pedir a eles que aproveitem a oportunidade porque não estão comendo, não estão se alimentando, não têm saúde, não tem o mínimo para sobreviver. Então, nós vamos em socorro a essas pessoas. Vamos fazer políticas para essas pessoas, para tirá-las daí. Se o sistema, apesar de que aparentemente é aberto, porque um vestibular vai lá e tem uma nota, e a nota é anônima. Não sei, eu sou professor, estou corrigindo, não sei de quem estou corrigindo, se é negro, branco, pobre, rico, hein? Mas o vestibular tem uma peneira. E é uma peneira violentíssima. É a história da pessoa, todo esse tipo de coisa. Então, quando o Estado intervém e diz, os oprimidos, os excluídos, nós vamos ir a resgatá-los. Nós vamos dar renda para eles. Vamos dar condições para que saia da situação em que se encontra. Nós vamos aumentar o salário mínimo. Uma das coisas que fazia que a burguesia tivesse terror do João Goulart, é que o João Goulart, sendo ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, decretou um aumento de 100% do salário mínimo. Getúlio teve que demiti-lo pela pressão, mas manteve o aumento do salário. Demitiu o ministro, mas manteve o aumento. Mas o aumento persistente do valor real do salário mínimo. É uma das coisas, eu vi através de uma situação muito engraçada, tragicômica, com pessoas de meu convívio, de gente que aparentemente, que é de esquerda, digamos, mas que na sua conduta é profundamente classista no mau sentido da palavra. Assim, você é de uma classe, eu sou de outra. Quando o salário mínimo e os benefícios da empregada doméstica começam a subir, o patrão, a patroa começa a comparar, mas que múltiplo do meu salário é isso? Não? Antes era, sei lá, 10%, 5%, agora é quanto por cento? Isso é, a luta de classe está entrando na minha casa. Isso é um absurdo. Né? E isso toca não somente, porque provavelmente o aumento do salário mínimo para a empregada doméstica, o dono do Itaú, do Bradesco, nem sabe que existe. Né? Mas toca nos setores médios. Nos setores médios que se alimentam, os chamados setores médios, que estão para baixo, mas se consideram médios, que se alimentam de desigualdades.
Você vai na Europa, é exceção a pessoa que tem empregada doméstica ou empregado doméstico. Não existe isso. As pessoas arrumam suas casas. Por quê? Porque o menor salário que poderiam pagar é tão alto que não daria para ter uma empregada doméstica. É na Europa, não estou falando no comunismo. É na Europa capitalista funciona assim. Para ter empregada doméstica tem que ser muito rico, né? Mas no Brasil e na América Latina é possível alguém da classe média baixa ter um empregado, alguém mais desgraçado que ele, que esteja disposto a receber qualquer coisa. No meu país, em Paraguai, ainda tem uma coisa que chama el criadazo, que é uma filho ou filha de um camponês pobre que vem a trabalhar na casa de alguém na cidade por zero dinheiro, pela comida e a cama, e a sofrer todo tipo de abuso, né? Então imagina reconhecer direitos para essas pessoas. Dizer que essa pessoa não somente vai ter direito, vai ter salário, vai ter carteira, vai ter FGTS, né? Eu lembro quando o FGTS para empregada doméstica primeiro foi optativo, ainda no governo Fernando Henrique, e acho que foi uma iniciativa de uma deputada, senadora do PT. E me tocou assistir uma situação muito curiosa, porque vi uma senhora de esquerda protestando. E por isso, né? Que era um absurdo ter que pagar o FGTS para a empregada dela. E eu ainda querendo socorrer no meu espírito conciliatório, falei para ela, mas professora, falei, mas é optativo, paga se quiser. E você acha que não vão reivindicar? Me falou. Vão exigir agora. Isso que é optativo é uma ova. Eu me recolhi assim na minha... Mas estou querendo dizer, voltando aí a esse começo do fascismo, e a dificuldade de enxergar o outro, e colando com aquele filme que ainda não vi, de Que Horas Ela Volta, mas já ouvi tanta coisa de... Esse elemento, digamos, de sociedades profundamente segmentadas por classes, por estamentos sociais, por nível de renda, né? Por tipo de serviço que tem, acesso, que de repente alguém diga, nós vamos a universalizar, não vamos tirar de você nem de você, mas todo mundo vai ter. Isso é um escândalo. Isso quebra a lógica de muita coisa, inclusive dentro da minha casa, minha relação com minha empregada doméstica, que é minha relação onde eu sou patrão e alguém é meu proletário, minha proletária, né? Então, essa é a transformação que se iniciou nos anos 2000 em vários países da América Latina e que encontrou resistências, né? Encontrou resistências, em primeiro lugar, digo eu, porque isso foi feito no contexto sem romper com essa globalização e esse neoliberalismo herdado. Não foi uma ruptura completa. Por exemplo, não se fechou ao comércio internacional as fronteiras. Amanhã sai um Samsung 10, 2 dias depois estará nas vitrines aqui. E quem tiver dinheiro poderá comprar, né? Não se mudou o conjunto das instituições, mas se mudaram algumas, né? Mas o que acontece? Por exemplo, o salário real no Brasil aumentou. Teve um período aí entre 2004 e 2012, 13, até 14 chegou, que todo ano nas negociações coletivas aumentava o salário real. Mas espera aí. Mas a globalização não dizia que se produz um produto onde for mais barato produzir? Então, na China. Não sei se vocês já tentaram, que aí pelo ano 2013, 2012, 2014, o déficit da balança comercial da indústria brasileira era gigantesco.
começou 60 bilhões. Déficit, que significa? De quanto a indústria brasileira exportava em relação ao que importava. Né? E por que estava acontecendo isso? Porque os empresários começaram a decidir, não, peraí, para produzir isso aqui no Brasil eu tenho que pagar isso, o salário tanto, vou trazer da China. Ou agora, que na China parece melhorar um pouco as condições, de Bangladesh. Tem uma periferia na China que é mais barato que produzir na China. Né? Ou, como o governo do meu país, um governo neoliberal, produto de um golpe de Estado, de eleições depois de um golpe de Estado, se está oferecendo produzir no Paraguai. Os empresários de São Paulo, da Federação de Indústria do Estado de São Paulo, têm um cálculo que eles fizeram em diversos setores produtivos, industriais, dizendo o seguinte: o que é possível produzir mais barato no Paraguai que trazer da China? E eles fizeram o cálculo. Então, isso então vão produzir no Paraguai. Por quê? Porque os salários, os benefícios sociais são mais baixos, o imposto, a carga impositiva mais baixa, provavelmente, do planeta Terra, tem no Paraguai. Né? Energia abundante e barata, etc., etc., e está aí do lado. Então, é como produzir no Brasil, como tem o Mercosul, também não tem fronteira. Então, veja só a contradição de tentar melhorar os salários sem tocar na globalização. Porque quando o governo Dilma viu que as empresas pararam de investir, o que ela fez? Começou a dobrar a aposta de estimular o investimento. Através de créditos baratos, através de subsídios, através de uma série de medidas fiscais. O que fez o empresarial brasileiro? Pegou isso e aplicou no mercado financeiro. E continuou trazendo produtos do exterior. Como não tem essa noção de fechar fronteiras à globalização, então isso tem um vazamento generalizado digamos, na economia. Mas então, quando que nós temos, em primeiro lugar, um problema econômico, né, que nós temos que enfrentar, você não pode consertar apenas uma parte do estrago feito pelo neoliberalismo. Você tem que se colocar o conjunto do problema. Segunda questão. Eu falei que o neoliberalismo entrou em crise e ficou muito desacreditado. Tão desacreditado que o Fundo Monetário Internacional, nesses dias, soltou um estudo feito por 3 economistas, desses considerados do mainstream, quer dizer, não como economista de oposição, não, economista da direita, onde eles, apesar de que tecem loas alguns aspectos do neoliberalismo, falam que o neoliberalismo fracassou e que tem que revisar algumas coisas, etc. Se é verdade isso, que até eles reconhecem que fracassou o neoliberalismo, no entanto, tem algumas questões que ficaram heranças do neoliberalismo muito fortes. E talvez a principal seja uma herança ideológica, que é o modo de vida americano, o consumismo. Né? E consumir cada vez mais. E cada vez mais mercantilizado. Comprar produtos. Ter ingressos para comprar. Então, que se ergam quantos shopping centers. O shopping center é a catedral do consumo. Né? E frente a esse modo de vida americano, nossa resposta ao neoliberalismo, ao invés de combater o modo de vida americano, nós assumimos. Então, todo o discurso de que estava surgindo uma classe média no Brasil, produto das políticas sociais, as pessoas saindo da pobreza, era porque as pessoas estavam consumindo, podendo consumir mais. Em São Paulo teve, em 2014, acho que foi, uma crise chamada rolezinho, que era que a juventude da periferia queria ir aos shoppings a se encontrar, e isso, os donos de shopping chamaram a polícia e tal. E eu lembro de um dos garotos do rolezinho dizendo: peraí, mas eu com minha grana vou nesse shopping, enquanto o Playboy compra um, eu compro 2. Eu tenho direito a estar nesse shopping.
Eu sou mais consumidor que o playboy, que o outro de classe média. Eu agora tenho direito a ser visto como um grande consumidor. E em vários países da nossa região se fez propaganda com isso. Em um país da região, inclusive, na inauguração de uma fábrica de uma multinacional de refrigerantes, teve um discurso oficial dizendo: em tal ano nós éramos 19º lugar no consumo per capita de refrigerantes no mundo. Hoje estamos em primeiro lugar. E foi dado como uma grande conquista. Consumir refrigerantes. Se fosse suco de laranja, uma coisa assim. Não, refrigerante. Isso que você não sabe o que tem dentro, né? Você consome pela propaganda, porque os famosos consomem, etc. Então, tem um problema ideológico. Tem um problema ideológico que não é apenas mudar a manchete, mas é um problema de comportamento herdado dos anos neoliberais, né? E esse comportamento é transmitido por tudo que é lado, né? Então, na vida das pessoas, na cantina do colégio, por tudo que lá aparece, né? Pelos valores que nós consideramos o que é um vitorioso ou um perdedor na sociedade, né? E por aí afora. Então, tem uma série de questões que nós não resolvemos, nós não enfrentamos para superar o ciclo neoliberal. E são essas questões que estão fazendo crise econômica, crise política, crise ideológica, né? E que a direita está aproveitando para tentar dizer de que esse ciclo de contestação ao neoliberalismo acabou e que agora volta ao tempo deles. E com isto eu termino, porque a tese, a proposição que eu quero defender com vocês é que isso não é verdade. Para além dos erros que nós cometemos nessa contestação ao neoliberalismo, eu acho, primeiro, que nós não estamos desmoralizados como força social, política, como setor da sociedade que questionou o neoliberalismo. Segundo, eu acho que o povo, mesmo o povo despolitizado, provou de que a vida pode ser diferente e de que as políticas públicas podem ser diferentes. E em um debate público, provavelmente, não aceitaria o argumento que se aceitou na eleição do Collor em 89, né? E no neoliberalismo nos anos 90, de agora vire-se cada um, etc. e tal, né? Em consequência, os neoliberais têm um problema de como fazer a disputa na sociedade, por isso eles têm que dizer: não, o que está bom nós vamos manter, o que está ruim que nós vamos trocar. Ou, em alguns casos, na Argentina, teve uma ministra que no governo Macri disse recentemente: o problema com os pobres é que não estavam percebendo que são pobres. E tem que voltar a perceber. E por que não estavam percebendo? Porque estavam consumindo, estavam tendo acesso. Então, eles chamam isso de sinceramento. Vamos ser honestos, vocês são pobres. Então, comportem-se como tais. Para que vamos nos enganar? Agora, eu não sei se esse discurso convenceria, quer dizer, todos os meses Macri está perdendo intenção eleitoral e está caindo em descrédito. Não sei se ele ganharia as eleições em novembro passado, acho que foi, com esse discurso. Não, pessoal, aliás, o Macri, para ganhar a eleição na Argentina, teve que fazer em Buenos Aires, onde ele era prefeito, lá não tem esse cargo, é outro, teve que fazer uma estátua de Perón, que é tudo que ele abomina. Mas ele fez uma estátua de Perón e inaugurou como autoridade de Buenos Aires a estátua de Perón, a estátua que ele odeia, né? Mas era para conseguir enganar o povo. Não, a parte aí do Perón vamos deixar. Não, eles estão tentando derrubar tudo. Ao estilo Fernando Henrique, que disse que ele ia fechar o período do Getúlio Vargas, né? Encerrar o período histórico do getulismo. Então,
eu acho que, apesar das derrotas políticas, e eu entendo que perder uma eleição ou sofrer um golpe de Estado é uma derrota política, nós não precisamos maquiar isso. Não, teve uma distração, aí depois nós melhora. Não, tem uma derrota política, as coisas não estão indo bem, nós temos que ver como retomar nossa ofensiva. Apesar dessa derrota política, eu diria que é uma derrota de curto prazo. Porque nós não estamos desmoralizados, o povo não está desmoralizado em relação à experiência que viveu, né? E, sobretudo, a direita não tem discurso, não tem relato, não tem programa, não tem o que propor. Por isso é que é tão importante o golpe de Estado. Por isso é que eles precisavam e conseguiram um meio pelo qual chegar ao governo sem ter que se submeter às urnas, sem ter que dizer o que iam fazer, né? Por isso é que nós temos que insistir no fora Temer, derrubar esse governo ilegítimo e repor o país, a região, na trilha da superação do neoliberalismo. E eu acho que essa é a nossa tarefa, e essa tarefa está posta não como um desejo apenas, mas também como uma possibilidade histórica concreta. É isso, obrigado. Mas então, a direita não tem discurso, não tem projeto para os nossos países. E tanto não tem, e aí eu tenho exemplos concretos. Em 2010, o governo timidamente progressista do Chile perdeu as eleições para a direita e ganhou um empresário neoliberal, multimilionário, chamado Sebastião Pinheira. 4 anos depois, a direita saiu desmoralizada do governo e ganhou Michelle Bachelet, um segundo governo, com uma aliança mais ampla para a esquerda, com o Partido Comunista dentro, e com um programa de reformas progressistas que, nos 20 anos anteriores, por conta da ameaça do pinochetismo, não tinham se atrevido a propor. Mudar a Constituição, mudar a questão fiscal, tributária e mudar o sistema de educação para fazer educação gratuita. Então, 4 anos do principal empresário neoliberal num país muito conservador, não aguentou. Paraguai, 2012, deram um golpe que a diferença com o Brasil é o tempo. Lá, entre que apresentaram a denúncia contra Lugo e destituíram ele, demorou menos de 24 horas, nas 2 câmaras. Aprovou a denúncia em deputados, menos de 24 horas depois estava destituído no Senado. Foi um vapt-vupt. Tirando isso, tudo o resto é igual, né? O absurdo das acusações, o papel da imprensa, o bloco da direita, o apoio do Poder Judicial, tudo para... Bom, 2012, estamos 4 anos depois. Em 2013, logo depois do golpe, teve uma eleição. Ganhou um empresário, um dos mais ricos do Paraguai, neoliberal, de direita, vinculado ao Partido Colorado. 4 anos depois, se hoje tivesse eleições e Lugo pudesse ser candidato, e o atual presidente pudesse ser candidato, Lugo ganhava de lavada. Porque o pessoal pede, até setor empresarial pede a volta ao Lugo, né? Pelo desastre que estão vivendo. Argentina. O kirchnerismo teve um mau candidato, uma má campanha, perdeu as eleições no final do ano passado. Mas vocês viram as manifestações que está tendo contra Macri? E mês a mês ele perdendo popularidade, né? Então, por isso eu digo, a direita não está na ofensiva. A direita o que fez é pegar as contradições de tentar fazer progressismo em regimes políticos sitiados por poderes de fato, né? Imprensa, grupos empresariais, mercado financeiro internacional. Essa é uma contradição. Nós queremos estado de bem-estar
sem ir mais além nas reformas. É o que o André Singer fala, um reformismo fraco, tímido. Pegou essa contradição e pegou outras contradições. A denúncia da corrupção desgasta. E o povo tem razão, né, de se queixar disso, de questionar isso. E pegaram por aí. Agora, que eles sejam capazes de inaugurar outros tempos conservadores, como nos anos 80 e 90, eu não vejo como. Nem eles têm o empurre, nem têm o programa, nem nós estamos desmoralizados, nem nós estamos desmobilizados. Por isso é que eu acho que depende em grande medida de quanto nós conseguirmos nos atualizar, nos renovar, e aí a questão da unidade, que foi falado aqui, é um dos temas, né, que eu acho que é chave, né. Acho que a unidade está posta já no final de 2014, quando todos vimos o tamanho do monstro que vinha, nos unificamos no espanto, né, para apoiar a Dilma no segundo turno. Depois teve aqueles problemas da gestão da Dilma, que ela tentando acalmar o mercado, acabou estragando a disputa, né? Mas eu acho que agora, mais do que nunca, vendo o que é a direita no Brasil, né, que está em ato, fazendo atos de governo, desmanchando o país, desmanchando políticas públicas, atacando setores organizados da sociedade, atacando vocês. Eu acho que nós temos todas as condições de renovar e retomar a luta por uma continuidade do ciclo progressista. Esse é o desafio e eu acho que nós temos as condições de dar conta disso.